Bom dia, povo de Deus. Que bênção ter você aqui. Glória a Deus. Você sabia que esse dia nunca mais voltará a acontecer? Olha que dá um medo na gente, né? Caramba. Dia 31 de junho de 2026. De maio. Ainda bem que vocês estão aí ligados, né? Puxa vida. Junho nem chegou ainda. Dia 31 de maio de 2026 nunca mais voltará a acontecer. Por isso, viva hoje o seu melhor dia, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Né? 26 de maio, vai? 2026. Por isso, é verdade, né? 2026, né, já está passando. Lembra que nós fizemos o projeto de vida? E já está chegando o mês de julho, o mês dos aniversariantes. Olha que bênção, né? Mês de julho é o melhor mês do ano, mas que bênção, né? É junho? Os melhores qual que é, Fernanda? Os melhores em junho. É em junho. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Você tem um motivo para agradecer a Deus? Para entregar a tua vida, para falar, Senhor, eu não sei o que vai ser na segunda, não sei o que vai ser na terça, na quarta, na quinta, mas uma coisa eu sei, a tua presença estará comigo. Amém? O Senhor estará comigo, porque o Senhor não nos deixa para trás, não abandona, o Senhor sempre está conosco. Vamos agradecer? Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor. Estamos finalizando o mês e vamos adentrar, Senhor, amanhã já estaremos já na metade, Senhor, deste ano. Obrigado porque até aqui o Senhor tem realizado em nossa vida, Senhor, a Tua providência, a Tua proteção. O Senhor tem cuidado da nossa casa, o Senhor tem cuidado da nossa família, o Senhor tem nos dado a bênção em todas as áreas. Agradecemos, Senhor, a nossa entrada, agradecemos a nossa saída, agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem colocado no nosso prato, na nossa mesa. O Senhor é poderoso, o Senhor tem nos dado, Senhor, livramentos em situações difíceis, o Senhor tem nos dado sabedoria, por isso somos gratos ao Senhor por cada momento que passamos nesses primeiros 6 meses, Senhor. Em cada momento de luta, o Senhor estava lá. Em cada momento de vitória, o Senhor estava lá. Em cada momento, Deus, em que nós estávamos sozinhos, o Senhor estava lá. Por isso somos gratos ao Senhor por cada momento. Somos gratos ao Senhor por cada vitória. Somos gratos ao Senhor pelas derrotas, porque a derrota nos faz, Senhor Jesus, repensar. A derrota nos faz, Senhor Jesus, se posicionar. A derrota nos faz nos fortalecer, Senhor. E por isso, Senhor, agradecemos ao Senhor por cada momento em que o Senhor agiu, por cada momento em que houve multiplicação em nossa vida, em nossa casa. Por isso, Senhor, abençoe a cada lar, abençoe cada família, abençoe cada vida. E desde já nós consagramos esse domingo na Tua presença e nós te agradecemos. Sonda o nosso coração, perdoa pelas nossas falhas, perdoa pelos nossos erros, abençoa, Senhor, em todo momento. E nós te louvamos, te agradecemos e entregamos a nossa vida na Tua presença. Diga assim comigo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Joga Tuas mãos para cima e glorifica o nome do Senhor. Bata a palma mais forte e diga aleluia, aleluia, porque dele, por ele, para Ele são feitas todas as coisas, amém? Vamos cantar ao Senhor? Glória a Deus. Com nossas palmas. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é maravilhoso, meu querido. Louve, adore ao Senhor. O que dele, por ele, para ele
as coisas. Aleluia! A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Com as nossas palmas, olha a Deus, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é maravilhoso. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. O que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Mais uma vez. O que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A Ele a glória, pela minha casa, pela igreja, pela minha família. A Ele a glória, pra sempre, amém. Mais uma vez, declare. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Última vez, aleluia. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você conhece esse daqui que eu vou cantar agora? Ele é de 1958. Olha que bênção. Oh, você já corria sem camisa pela cidade de Sorocaba. Olha que bênção, né? Glória a Deus. Eu vejo a glória do Senhor na tua vida. Amém? Glória a Deus. Declare isso. A glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor nesse lugar. Então declare. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Com nossas palmas assim, ó. Glória a Deus. Ó, assim, ó. Pá, pá. Aleluia. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor desceu nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor desceu nesse lugar. Agora. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber,
poder. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Aplauda mais forte, glorifica o nome do Senhor. Oh, maravilha! Fala para quem está perto de você, fala, você é uma benção maravilhosa de Deus. Fala. Oh, glória a Deus, hein? Olha que benção. Poderoso Deus. Aleluia! Glória a Deus. Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Senhor é Deus, poderoso na batalha. Sua palavra se cumpre, nunca falha. Livrou seu povo das mãos do inimigo. Com braço forte levantou seu ungido. Senhor é Deus, poderoso na batalha. Sua palavra se cumpre, nunca falha. Não conhece a derrota, ele é invencível. Não há barreiras pro Deus do impossível. Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Senhor é Deus, poderoso na batalha. Sua palavra se cumpre, nunca falha. O seu povo das mãos do inimigo. Com braço forte derrotou o seu ungido. Senhor é Deus, poderoso na batalha. Sua palavra se cumpre, nunca falha. Não conhece a derrota, ele é invencível. Não há barreiras pro Deus do impossível. Declare, Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Aleluia, Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso. Com ele não temerei, pois ele luta por mim. O inimigo vencido está, vencido está. Com ele, declare, com ele não temerei, pois ele luta por mim. O inimigo vencido está, vencido está. Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Mais uma vez, declara, igreja. Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso. Aleluia. Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Com ele não temerei, pois ele luta por mim. O inimigo vencido está, vencido está. Sempre com ele não temerei, pois ele luta por mim. O inimigo vencido está, vencido está. Deus, poderoso 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 Deus, poderoso. Última. Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Aleluia. Oh, como nosso Deus é poderoso. Deus foi poderoso na tua vida esse mês. Hein? Deus vai ser poderoso na tua vida. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe em todos os momentos, né? Que todas as manhãs você possa dizer assim: Senhor, é para Ele, é por Ele que eu estou de pé, né? Para louvor e glória e honra, e que o nome do Senhor seja glorificado.
Enquanto o inimigo quer que você esteja prostrado, chorando, reclamando, nós estamos em pé. E nós estamos todos os dias declarando: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, porque nós te amamos. Nós entregamos a nossa casa, nós entregamos a nossa vida, nós entregamos o nosso coração. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Sempre ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás pro céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Levante as tuas mãos e adore. Oh, aleluia, Senhor. Adore ao Senhor nessa manhã e fala: Senhor, eu sei, Senhor, tudo está nas tuas mãos, é para Ele, é por Ele. Oh, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Oh, gratidão, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Declare. Eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás pro céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Sinta a presença do Senhor. Sinta a presença do Senhor nesta manhã, nesse lugar. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Adore, adore ao Senhor. Glorifique ao Senhor, glorifique ao Senhor nesse momento. Oh, aleluia, 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 Senhor. Tu és, Senhor, a nossa alegria. Tu és, Senhor, a nossa força. Aleluia, Senhor. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Oh, Senhor, aleluia. Vem,
Chame o Senhor na tua vida, na tua casa, na tua família. Chame o Senhor no teu coração. Aleluia. Oh, vem Jesus. Peça para o Senhor acrescentar o azeite na tua vida. Peça para o Senhor te fortalecer nessa manhã. Vem, Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti, só em ti confiarei. Eu nada temerei. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia. 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 Estás e um dia voltarás pro céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás pro céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Aleluia. Tem glória a Deus aí. Tem aleluia no meio. Tem louvor nesse lugar. Tem adoração nesse lugar. Oh, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Santo, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mais uma vez, última vez. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor. Oh, aleluia. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Da glória, enche esse lugar de louvor, enche esse lugar de adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que é digno, aquele que é merecedor. Aleluia, santo, santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Oh, Pai, te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. A tua presença para nós é grandiosa. Aleluia, Senhor. Somos tão, Senhor. Às vezes estamos distantes na semana, às vezes estamos tão preocupados com o nosso amanhã, mas o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Aleluia. Somos gratos ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Se você estiver próximo de alguém, dá um abraço nele. Fala, olha, Deus te abençoe a tua semana. Deus cuide de você. Deus cuide da tua casa, da tua família. Oh, glória a Deus. O valor de um abraço. O valor da gratidão ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Você pode se assentar aí. Deus abençoe vocês. Abre a tua Bíblia em Gênesis. Que bênção, né, irmãos? Estava com saudade de vocês, sabia? Puxa vida, faz acho que 3 quintas-feiras que o pastor não aparece aqui, né? Como faz falta o culto. Estava tão corrido quinta-feira que eu nem a propaganda eu mandei, né, para vocês lá, avisando que ia ter culto, né? Depois eu falei assim, nossa, hoje é quinta-feira, que loucura, né? Nossa semana passa muito rápido. Eu tenho pegado uma demanda, graças a Deus, não estou reclamando, né? Pegado uma demanda de trabalho. Ontem eu estava em Osasco, trabalhando.
Que bênção, né? Poder levar a palavra do Senhor. Terminei o treinamento em Osasco, falei assim, vamos fazer uma roda aqui. Falei, nossa, vamos expulsar daqui, vamos fazer uma roda, vamos agradecer por esse dia. Aí você agradece a Deus, você vê as pessoas assim, ó, sedentas. Uma oração simples. E depois eu fiz um Pai Nosso, terminando, né, o treinamento, o pessoal assim já, aí um disfarça para cá, um disfarça para lá. Por quê? A gente sabe que nós fomos criados para servir e adorar ao Senhor. Não tem como. O ser humano dá um jeito ali, dá um jeito aqui, dá o Senhor. Volta. Todos nós somos, às vezes, um filho pródigo. Nós achamos que podemos, nós achamos que conseguimos, nós achamos que a gente está certo, mas chega num determinado momento, o Senhor fala assim, não, volta aqui, ó. Você está distante, você está ficando longe. Amém? Gênesis, que é um livro meio difícil de você achar na Bíblia. Tá? 28, nós vamos ler o 28, 13 e 15, e depois nós vamos ler o 29, tá? Também 13 e 14. Eu quero falar sobre a casa de Labão. Você quer saber um pouquinho da história, hein? Ó, Léo Dias da palavra aqui. Nós vamos falar de Labão hoje. Né? Léo Dias da palavra. Nós vamos falar desse cara aqui, Labão. Aí, ó, você que quer. Viu? André, você que, quando for ter filho, Labão. Né? Que nome, né? Labão. Acha aí, Vitória. Tá fácil aí você. Gênesis 28, 13. Diz assim: E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque, e esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. Olha que bênção. O 14, a tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á ao ocidente e ao oriente e ao norte e ao sul, e em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. O versículo 15, né? E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que eu tenho falado. Olha que bênção. Eu achei lindo, maravilhoso essa palavra. Tem momentos que a gente tem que ler essa palavra. Tem momentos que a gente está, estou sozinho, estou num deserto. E esse aqui foi uma revelação de Deus para Jacó num sonho. Jacó estava tão perdido na sua caminhada que no sonho dele ele viu uma escada que os anjos subiam e desciam, e o Senhor traz essa palavra em ti, Jacó. A minha bênção está contigo. Eu te abençoarei no norte, do sul, no leste, aonde você for. Eu tenho uma promessa com teu pai, eu tenho uma promessa com a tua vida. Fala para quem está perto de você, fala, Deus tem promessa para a tua vida, pastora Vitória. Deus tem promessa, Ebinho. Ô, glória a Deus. Não desista, Deus tem promessa. Tá? Glória seja o nome do Senhor. Vamos ler agora o 29. 29 e 13. É só virar uma página aí, você já chega lá. 29 e 13 diz assim: E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou, beijou e levou à sua casa, e ele contou a Labão todas essas coisas. Falou, olha, o Senhor me abençoou, aconteceu uns rolos lá na minha casa, vim aqui. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Olha que bênção, né? Mas você vai ver a enrascada que Jacó entrou. Ai, ai, ai. Já vem aqui as coisas quentinhas para vocês. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, entregamos esta palavra, o tema Casa de Labão. Que o Senhor nos abençoe, que a bênção do Senhor seja em nossa vida, nossa casa, nossa família, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, ninguém pode dizer assim que, se ele ouviu alguma palavra da Bíblia, ele não pode dizer que nunca foi pregado para ele sobre Abraão. Né? Abraão, pai de uma grande nação. O Senhor fala: Abraão, sai do meio da tua parentela, do meio da tua casa, vai para onde eu vou te mostrar. E Abraão recebeu essa palavra, saiu e Deus abençoou. Só que Abraão tinha uma promessa de multiplicação. E na casa dele, quando ele olhava para a esposa dele, Sara ou Sarai, ele olhava e via, não há esperança, não pode, minha esposa, ela não tem filhos, como que essa promessa vai acontecer?
E aí ele pensou que era o servo dele, Ismael. Ah, Ismael vai ser a minha bênção, a minha vitória. E Deus falou, não, não é Ismael. Mas eu vou te abençoar, eu vou cuidar de você, eu vou te abençoar, eu vou te fortalecer. Creia. E lá, no momento em que Abraão já estava pensando em que não aconteceria o milagre, Deus abençoou. Deus abençoou e deu o filho da promessa chamado Isaque, que nós sabemos. Isaque, ele recebeu as bênçãos do Senhor e se casou com Rebeca. E foi nesse exato momento que Isaque e Rebeca que vem ali duas crianças, Esaú e Jacó. E lá a Bíblia fala que eles brigavam, né, para sair, quem sairia primeiro do ventre. E a Bíblia fala que Esaú saiu primeiro, mas Jacó já saiu grudado no outro, tá? Saiu ali querendo agarrar. E Jacó sempre buscou ter a bênção de Deus. Esaú já não foi tão assim, eu já sou o primogênito, a bênção está sobre a minha vida, não cuidou muito não acreditava muito não, ou às vezes acreditava e falava, não, mas ninguém vai tirar de mim, o que eu possa fazer, ninguém vai tirar de mim. E Jacó sempre desejou receber a bênção que estava em Abraão, que estava em Isaque, e agora ele queria receber. Não, eu vou receber, eu quero receber. E Deus já tinha revelado, falando assim, vai dentro da sua barriga, né? Deus, o Senhor falou assim, dentro da sua barriga, Rebeca, tem duas nações, tem dois povos aí, mas o segundo será mais abençoado do que o primeiro. Então já estava declarado. Mas, como a gente não é? A gente quer acelerar as coisas, a gente fala, a gente é micro-ondas, a gente quer, Senhor, vai, não está demorando demais a minha bênção, está demorando demais a minha vitória, que hora que vai acontecer? Jacó ficou desesperado e Rebeca, ela gostava mais de Jacó. E Isaque gostava mais de Esaú, porque Esaú era o cara da caça, era o cara que cuidava da casa. Então, o pai sempre gosta, né? Daquele filho que, tipo assim, eu vou morrer, mas ele vai cuidar, ele vai tomar conta aqui. Então, mais ou menos era isso. Havia ali uma divisão naquela família, até que, no momento em que Isaque já estava finalizando a vida, Isaque tinha que passar a bênção para o primogênito. E aí fala, olha, Esaú, vai lá, faz aquele prato que eu gosto, faz aquela comida, e depois do jantar eu vou abençoar a tua vida. E aí, vai lá, Jacó, coloca lá umas peles lá sobre o seu braço, porque Esaú, a Bíblia fala que ele era peludão, né? E aí, Jacó vai lá, mente para o pai, engana o pai, porque o pai já não estava enxergando, o pai colocou a mão ali, quem que é? É Esaú. Aí, Isaque falou, então vou abençoar você. E declara as bênçãos. Quando Esaú chegou, a bênção já tinha sido determinada. Aí Isaque falou, meu Deus, você me enganou. E foi nesse momento que Esaú falou assim, agora eu mato você. Né? Olha que babado. Esaú fala, agora eu vou matar meu irmão. Que coisa, que mentira. E aí, o que acontece com Jacó? Jacó foge e vai para a casa do seu tio chamado Labão. É aqui que o negócio começa a mudar. Jacó sai corrido de lá, porque sempre naquela época, e Deus havia falado, olha, se vocês forem multiplicar, se multipliquem na família, se multipliquem com o mesmo povo, para que tenha a mesma crença, a mesma fé, que vocês não abandonem aquilo que Deus começou na vida lá de Abraão, para que você não se perca no meio do caminho, não é assim? A gente, quando ensina para os nossos filhos, fala assim, sirva a Deus, siga ao Senhor, não se desvie, olha como foi o seu avô que acreditou no Senhor, como foi o seu pai que acreditou no Senhor. Eu também declaro sobre a tua vida, acredite no Senhor, ensine os nossos netos também, né? Ensine os teus filhos a andar na presença do Senhor. E assim era, se relacionar entre família. E lá vai Jacó. E quando Jacó chega na casa de Labão, conta tudo o que aconteceu, e aí Labão falou, não, você é carne da minha carne, osso do meu osso, você é da minha família, fica aqui. E aí, Labão chegava, estava lá, Jacó assistindo televisão, mexendo no Instagram, né, mandando mensagem, e até que Labão fala, viu, Jacó, e aí, você está um mês aqui mais ou menos, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa? Só que nessa pegada, quando Jacó estava chegando e ele foi tomar uma água lá no poço, quem que ele viu? Hein? Quem que você acha que ele viu? A filha de Labão. Né? Ele viu
a mulher mais preciosa, ele viu Raquel. Olha que bênção. Ai, que mulher maravilhosa. E aí o pessoal fala, não, essa Raquel é filha de Labão, ela é pastora de ovelhas, olha que beleza. Aí vai, né, conversa para lá, conversa para cá. Aí Jacó fala assim, tio, é o seguinte, quanto que é o valor aí para mim, né? Porque naquela época a gente tinha que comprar, né? A gente tinha que dar o dote. Chegava lá, não é? Tinha que dar o dote, tinha que oferecer alguma coisa para o sogro. E aí falou, tio, ó, eu gostei muito de Raquel. Quanto que é o valor dela? 7 anos de trabalho. Toninho, olha só, 7 anos de trabalho. Tá vendo? Quem é casado aqui, quanto vale aí, né? Seu relacionamento aí? Quanto que foi que o seu sogro falou? Ah, pode levar. Ai, graças a Deus. Não. Né? É, Binha? Chegou lá, falou, não. Ela não vai sair assim, não. E aí, Jacó trabalhou 7 anos. Imagine, 4 anos. Olha, Raquel, 4 anos já foi. Ó, mais 2 anos a gente casa. Mais 2 anos a gente vai embora. Mais 2 anos a gente vai completar. E eu tenho a bênção, hein? Eu sou lá, descendente de Abraão, de Isaac. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. E ele só ali cantava, frequentava os cultos, adorava o Senhor, ia na célula. Né? Sempre, Senhor, vai chegar o dia. Estou completando, estou pagando. Não é assim? Quando você está terminando de quitar. Aí ele foi, no 7º ano, ele foi lá no banco lá e depositou a última. Olha agora. Agora está liberado. Vou casar com Raquel. E aí, no dia do casamento, aquela celebração, a noiva vinha toda ela coberta, tá? Não dava para ver. Se casaram, trocaram os votos, e aí foi para a lua de mel. No outro dia, né, Jacó abriu, meu Deus! Trocaram as esposas. Era Lia, ou Leia, né? Era Lia. Daí ele foi lá na casa e falou, ô sogro, que isso? Não foi por essa daí. Aquela que está lá não é essa aí que eu trabalhei 7 anos, né? Coitada de Leia, né? E a gente vai ver que Leia amava Jacó, né? Leia amava Jacó. Pense numa pessoa que amava. E aí ele se assustou, já imaginou o susto que foi? Meu Deus! É a irmã da Raquel. Meu Deus, e agora? Como que vai ser? Aí Labão aqui fez a mesma coisa que Jacó fez. Por isso, queridos, que eu quero dizer uma coisa para cada um de nós, né? Semeie coisas boas em todo momento. Porque lá no futuro você vai colher coisas também boas. Lembra que Jacó enganou o pai? Lembra que Jacó enganou o irmão? Agora Labão fala assim, meu amigo, mas pelo regulamento aqui, ó, eu posso até chamar o Celso Russomano para você, mas pelo regulamento aqui da lei do consumidor, eu não posso mandar a filha, quem tem que casar primeiro é a mais velha. Está lascado, quem tem que casar é a mais velha primeiro. É Leia. Aí Jacó fala, e agora, como é que eu faço? Não, trabalha mais 7 anos. Já imaginou? Mais 7 anos. Hoje as pessoas não querem fazer. A gente quer micro-ondas, a gente quer rápido, né? Pipoca de 1 minuto, aquela pipoca que a gente fazia ficar girando, né? A pipoqueira, a gente já larga lá e vai fazer outra coisa, não é? Oh, que bênção, né? Que inventaram a air fry, não é? A air fry você coloca lá e vai lavar roupa e vai fazer isso aqui, dá tim! Nossa, já está pronto. Lembra que a nossa avó ficava lá fritando aquelas coisas de frango, puta tempão, e era um monte de gente na casa, até fazer o almoço, até fazer salada. Meu Deus, hoje está tudo pronto. Hoje você vai no mercado, tem salada pronta lá, né? Já está no jeito. Você vai no mercado, está lá, né? Tem as coisas até prontas, já feijoada pronta. Já imaginou se a nossa avó viesse nessa época? Nossa avó falou, não acredito. Não, filho, eu vou fazer. Não, vó, já tem pronto, né? Tem o Fernandes aqui, você chega no Fernandes, tem nhoque, né? Você chega no Fernandes, tem feijoada. Olha que maravilha, né? Dobradinha, né? Falei para Ana Paula domingo passado, falei, vem almoçar em casa, vou fazer uma feijoada. Mentira. Se ela está assistindo, ela vai falar, nossa, não acredito, pai, achei que era você que tinha feito, comprei no Fernandes, fiz lá. Né? Nossa, é pecado. Está gravando, né, Bim? Agora já foi, né?
Chegou que, ela no outro dia, que feijoada maravilhosa, pai. Levou para jantar, ainda sobrou, levou para jantar. Falei, isso, olha que bênção, leve aqui uns torresminhos, tudo do Fernandes. Já imaginou? Levou torresmo. Pai, como é que você frita esse torresmo? Eu falei assim, eu vou perguntar para o Fernandes no outro domingo. É. Maravilha, né? E aí, Labão fala assim, Lão, você vai ter que trabalhar mais 7 anos por Raquel. E aí ele trabalhou. Sabe quanto tempo ele trabalhou, Toninho? 20 anos ele trabalhou na casa de Labão, do tio. Ele trabalhou 7 anos por Raquel, mas daí casou com Lia. Aí ele trabalhou mais 7 anos por Raquel. Aí, como que ele ia sair de lá? Você não tinha nada. Não tinha. Aí ele trabalhou mais 6 anos por causa de ovelha, por causa de coisa, para ele sair pelo menos com alguma coisinha. 20 anos trabalhando na casa do tio. E aí, queridos, que eu entro nessa palavra, nesse tema que fala sobre a casa de Labão. Como é que era a casa de Labão? Como é que foi a casa onde fomos criados? Você vê que Deus é maravilhoso, que Ele coloca a gente no meio de uma família, né? E aí você fala, nossa, minha família é a pior do mundo. Esses dias eu estava, quarta-feira eu estava lá puxando umas fotos antigas lá, fui achar umas coisas lá, achei umas fotos antigas dos meus sobrinhos pequenos, daí comecei, agora, né? Vocês viram, né? Comecei, aí ela recupera, dá uma melhorada, depois coloca a negada tudo em movimento, né? Aí apareceu um bolão lá, nossa, para 4 sobrinhos, minha mãe fez aquele bolão do tamanho que era para a cidade inteira. E aí, toda família tem uma dificuldade. Toda família. No contexto que talvez você foi criado, talvez você pode estar lembrando agora, falando, nossa, pastor, eu trabalhei tanto com a minha mãe fazia a gente trabalhar, minha mãe fazia a gente pagar conta, minha mãe chegava, tem uns aqui que você chegava na casa, a mãe falava assim, dá seu leite, já recebeu hoje, dá aqui o dinheiro. Vai fazer hoje com o Gael, com o Heitor. Ele fala assim, vou meter um processo em você, pai, que você está extorquindo eu. Né? A criança fala assim, que pagar nada. Tem um menino aí que ele, nossa, baita de um carrão. Por quê? Porque o pai e a mãe falaram, não, você não precisa ajudar em nada em casa. Olha que maravilha. Nós nascemos na época errada, pastora. Né? Essa era a época para a gente nascer. Não fazem nada, não, né? Usa internet gratuita, levanta do quarto, sai do quarto, já está tudo prontinho. É um hotel dentro de muitas casas aqui. E ainda não está bom. Né? Ai, meu pai ainda olhou feio para mim, minha mãe é reclamona. Por isso, eu estava ontem, fui abastecer no posto, daí eu falei assim, achei falta de um frentista. Eu falei, cadê o fulano? E a Thaís adora, a Thaís não adora ninguém, né? A Thaís vê ele grita de lá do meio, Thaís! E a Thaís aí fica, e quando ele não está lá, a Thaís fica assim procurando. Eu falei, você está procurando seu amigo? Porque ele grita lá no posto, né? E eu falei, cadê fulano? Daí ele falou assim, o pessoal falou assim, puxa, ele está cuidando da filha, a filha engravidou, o marido abandonou, não querem saber, aí ele está nervoso, perdeu o dia de trabalho para levar a filha que está passando mal, olha só como as coisas têm sido invertidas nesse momento. E aqui a gente vê lá Jacó, aquele que era o abençoado, o escolhido, aquele que buscava a bênção aqui na casa de Labão. E na casa de Labão, a primeira coisa que eu vejo aqui era a aparência do engano. Em determinados momentos, a gente faz algumas escolhas, a gente toma algumas decisões na nossa vida, que não é aquilo que Deus quer na nossa vida. A gente quer encurtar caminho, a gente quer muitas vezes dar um jeitinho para algumas coisas. E por isso aqui, quando Jacó sai da casa dele, ele saiu fugindo de um problema, de uma situação. E tem momentos que a gente quer fugir do problema. Tem momentos que a gente não quer ser confrontado. Tem momentos que a gente não quer chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu estou passando um problema na minha casa, no meu casamento, na minha família, mas eu vou dar um jeitinho. E muita gente tem dado jeitinho. Eu vou me separar porque é o mais fácil. É mais rápido do que eu buscar, dobrar meu joelho. Não, tem que ser micro-ondas, tem que ser rápido, Senhor. Eu vou tomar essa decisão já tomei essa decisão. E tem muita gente que arruma as coisas e fala, estou saindo de casa. Porque casamento, gente, como a gente viu aqui, Jacó trabalhou 14 anos por
levantar a família dele. 14 anos que ele trabalhou de graça para o tio, de graça não, mas pagando o que ele estava construindo, pagando pelas filhas, pagando pelo lar, pela família. E tem momentos que a gente não quer pagar por nada, a gente não quer sofrimento da nossa vida, a gente já quer chegar no topo. Não é? É gostoso chegar no topo, mas a gente vê que na vida, tudo que a gente vai fazer tem que ter um esforço. Até no regime tem que ter um esforço, tem que ter uma... né? Você tem que ter uma determinação na tua vida. Eu estava ouvindo uma história essa semana, que o filho lá, a esposa ficou desempregada, e o filho falou assim, ai, minha esposa está desempregada, e falou assim, ai pai, vou voltar para casa, tem um quartinho, meu quartinho está aí, então vou voltar a morar lá, enquanto ela não arruma emprego. Olha aí. Agora, aí o pai, não, pode vir, casa é grande. Olha lá os pais. Né? A gente é muito querer poupar os nossos filhos às vezes, né? Não é? Estou falando, estou pregando, porque a gente também é assim. Ai, vou poupar, ai, coitadinha, coitadinho, não é? O que tem de filho fazendo filho aí, né? Ai, mamãe, você vai ser avó. Né? 16, 14 anos, 13 anos. Porque ele sabe que tem uma mãe lá que vai cuidar. Ai, deixa que a avó vai cuidar para você enquanto você vai nas baladas. Né? E está cheio assim de adolescente já engravidando e deixando o nenenzinho. Ai, fica aí com o seu netinho, vó, porque eu vou sair ali. Agora, lembra da nossa época? A mãe falava assim, arrumou, agora vai casar. Tinha isso? Não é? Tinha ou não tinha? Eu lembro, na minha época era pior ainda. O pastor chamava na frente, você tinha que vir pedir perdão para toda a igreja. Ó, gente, eu pequei agora. E fazia casar. Quantos e quantos amigos meus tiveram que casar na frente do altar, falar assim, igreja, vim aqui falar, olha, era uma coisa vergonhosa. Hoje não. Ai, que maravilha. Tem uns irmãos que mandam, pastor, você não sabe da coisa maravilhosa, você é avó. Né? E daí fala assim, mas não sabe quem é o pai. Oh, glória a Deus. Tem o Deus Pai Todo-Poderoso. A gente vai se adequando, né? Os pastores vão se ajeitando. Não é assim. E quando Jacó chegou aqui, ele estava vindo de um patamar de vida. Ele tinha bênção já na sua casa. Imagine que ele tinha tudo na casa. Aí ele toma as escolhas, ele engana o irmão, ele engana o pai, tem que sair fugido porque o irmão queria matar ele. Aí ele chega em Labão, ele achava que ia continuar. Não, Labão vai. Se você ler lá, você vai ver que chega um momento que Labão fala assim, Jacó, e aí, tá gostando? Tá legal aqui? Né? Então, e aí? Quanto você quer ganhar? Qual que é o salário que você quer ter? Então. Aí, acho que Jacó falou assim, tio, uns 7 mil reais, tá bom, tio, só para começar. Então, beleza, então você vai trabalhar lá, você vai arar a terra, amanhã você já está cedo lá, já pode, você opera trator, então você já vai fazer, pega os camelos lá, e colocou Jacó para trabalhar. E aí Jacó acho que ia trabalhar e fala, meu Deus, primeiro ano por Raquel, segundo ano, não vejo a hora de dar os 7 anos, vou catar a Raquel daqui e vou sumir. Nada, ficou 20 anos. E você vai ver que esta casa era a casa apenas da aparência. Não é, queridos? A aparência às vezes é muito boa, o caminho encurtado é muito bom, é rápido, a gente encurta o caminho. Jacó trabalhou 20 anos na casa do engano. E Labão fez a mesma coisa que Jacó plantou, semeou lá atrás. Ele enganou o irmão, ele enganou o pai, agora o tio engana ele. Por isso, cuidado com o engano que o diabo vai colocar. Aparentemente parece tudo perfeito, aparentemente parece ser legal. Cuidado com as decisões que você vai tomar, cuidado com as decisões que você vai realizar. Cuidado porque às vezes o inimigo quer levar você na casa de Labão, que é só aparência, não é aquilo que Deus colocou na tua vida, não é aquilo que Deus preparou na tua vida, mas você quer o milagre mais rápido, então o Senhor fala, então vou colocar você na casa de Labão. E outra coisa que eu entendo da casa de Labão, outra coisa que eu ouvi aqui, domingo passado, o Ebinho falando, que em tudo, Deus fala, vou permitir porque eu tenho um projeto, um propósito. Você não nasceu numa família errada, você não nasceu numa casa errada, mas o Senhor falou assim, é nesta casa que eu vou te honrar, se você me honrar primeiro. A gente vê que Jacó,
Ele teve que passar por toda essa situação, porque Deus tinha lá na frente algo preparado. Como que Deus ia usar a vida de Jacó, se Jacó estava lá na mordomia, na coisa boa? Então Jacó precisava passar por um perrengue, passar por uma luta. Por isso, querido, quando você olhar para trás, você fala assim, puxa vida, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Quantas coisas, quantas escolhas, quantas decisões eu tomei errado. Olha quanto tempo eu perdi. Não, você não perdeu tempo, porque em todas as situações que você estava passando, Deus estava presente na tua vida. E Deus falou assim, é dessa maneira, eu vou te forjar aqui, eu vou te preparar nesse lugar, eu vou te abençoar. E tem momentos que a gente está dentro de um trabalho, dentro do emprego, a gente fala, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por dificuldade tão grande? É porque lá na frente, esse aprendizado aqui vai te fortalecer lá na frente, é ou não é? Hoje o pessoal chega lá e já fala assim, não, eu quero já sentar, na onde que eu sento aí? Porque eu quero já sentar, eu quero sentar na mesa. E nem sempre a mesa, ela vai ser boa, porque aquele que conquista com facilidade, perde também com facilidade. Eu estava lembrando quando eu comecei a dar treinamento, e aí o pessoal que dava treinamento, onde tinha o centro de treinamento, tinha tudo, tinha boneca, tinha televisão para você passar os slides já estavam tudo prontinho, você tinha todos os recursos ali. Então Jacó, quando estava na casa do pai, ele tinha todos os recursos necessários, agora ele teve que criar. E quando você dá treinamento fora daquele ambiente ali, como eu fui forjado, você chegava lá, as pessoas reunia o pessoal, a galera da construção, por exemplo, construção civil, eles colocam ali umas latas, algumas coisas, pode começar o treinamento, viu, mas não tem televisão aqui para mim transmitir, não tem um ar-condicionado, não, é pá, é aquele barulhão, você tem que gritar com eles para poder dar o treinamento. Tem lugar que você não tem recurso, mas é ali que você é forjado. É, né? Que tem momentos que você fala assim, eu não sei, já imaginou? Eu anoto tudo aqui, como já aconteceu. Na minha primeira vez que eu estava pregando, ministrando a palavra, anotei tudo, aí acabou a energia na igreja, não tinha luz de emergência. Falei, meu Senhor, como é que eu vou pregar agora sem microfone? Estava tudo escrito aqui, como que eu vou ter aqui? E eu tive que pregar, o culto teve que acontecer, e é assim, né? Ontem eu estava em Osasco, como eu falei para vocês, e aí tinha lá um bombeiro civil também, falei, vou deixar você dar umas palavrinhas aí no final, aí daí ele veio, eu acho que ele se empolgou, daí ele começou numa falação, o pessoal querendo ir embora, pastor, e ele começou numa falação lá, aí ele pegou um agente extintor, um extintor aí errado, e ele começou, olha pessoal aqui, aí o pessoal começou a olhar, tipo assim, a menina falou, tá errado, né? Um aluno falou assim, tá errado aquilo lá, daí eu falei, como é que eu vou corrigir ele agora? 40 pessoas vendo ele falar de uma coisa que ele tinha separado errado, daí eu falei assim, pessoal, vocês notaram que está errado lá o extintor? Aí o pessoal, está errado, está errado. Aí ele ficou assim olhando, falei, mas isso aqui foi tudo combinado, vocês em nenhum momento notaram. Falei para ele, está vendo? Por quê? Porque eu não podia colocar ele numa situação, tinha que defender ele. Já imaginou? Aí ele aproveitou aquele gancho da mentira, olha o Jacó aqui. Aproveitou aquele gancho e falou assim, é mesmo? Né? Verdade, mas nada, ele estava errado, ele puxou um negócio errado, estava falando de outra coisa. E tem momentos na vida que a gente às vezes quer dar um jeitinho, né? Em vez da gente falar assim, pessoal, perdão, olha, estou falando aqui, mas eu errei. Jacó não soube voltar atrás, ele só quis ir para frente, mas na casa de Labão, Deus falou assim, agora você vai comer, não é assim? Quantas vezes a gente comeu um pãozinho amassado? Quantas vezes a gente teve que passar dificuldade, né, Célia? Se abrir o armário e falar assim, meu Senhor, e agora? E aí? Não dá vontade de a gente voltar, puxa, mas na casa do meu pai eu tinha isso, eu tinha aquilo. Filho pródigo mesmo, né? Puxa, na casa do meu pai. E tem momentos da vida que a gente fala assim, eu quero voltar embora para minha casa. Na minha casa do meu pai eu tinha minha cama, na casa do meu pai eu tinha tudo lá. E aqui Jacó teve que passar por momentos de dificuldade para ser o homem que foi. Então, meu querido, eu quero declarar sobre a tua vida, quando vier dificuldade na tua vida, quando você estiver num lugar que você não está entendendo nada do que está acontecendo, lembre de José, lembre aqui que nós ministramos Davi,
Davi recebeu a unção e teve que fugir para o deserto. Lembre que José recebeu a promessa, mas agora estava dentro de uma cadeia. Lembre que todos os grandes homens passaram por uma prova muito grande. E às vezes a prova que você está passando não é para o teu fim, mas é para o teu crescimento, para você melhorar a tua fé, para você olhar para a palavra, para você acreditar no Senhor, para a gente orar mais, para a gente buscar mais o Senhor, para a gente olhar ao redor e falar: Senhor, quantas coisas o Senhor tem feito na minha vida. Quando Jacó olhou e falou assim: eu já trabalhei 20 anos, o Senhor me abençoou nesse lugar. E ele saiu próspero dali, mas ele saiu um homem diferente, Cezão. Segunda coisa, a casa de Labão era uma casa de competição. Você saiu de uma família de competição, não? Você saiu de uma família que as pessoas queriam criticar, um queria ser melhor do que o outro, tinha um irmão melhor do que o outro, e a casa de Labão tinha essa competição, porque Lia amava Jacó. Ela queria competir com a sua irmã, então elas disputavam Jacó. Queridos, e tem momentos que na nossa casa também, na nossa vida, na nossa família, no dia de trabalho, no dia a dia, sempre haverá gente competindo com a gente. E a gente não entende que tem um lá que está competindo com a gente, e a gente está competindo todos os dias. Todos os dias a gente começa uma nova caminhada, uma nova corrida. Terceira coisa que tinha na casa de Labão, que é uma coisa aqui, ó, ídolos. A Bíblia fala que, olha lá, Jacó saiu da bênção de Deus, aquele que acreditava a Deus, para ir morar na casa do tio, e o tio tinha o quê? O tio adorava ídolos, não adorava o mesmo Deus. E às vezes a gente está em situações, em lugares que as pessoas não adoram o mesmo Deus, que as pessoas não creem na mesma fé que a gente tem, e a gente está num território que às vezes não é o nosso, que não é a presença do Senhor, e é por isso que a gente sente muita opressão, a gente sente muitas vezes barreiras na nossa caminhada, na nossa vida, por isso que muitas das vezes a gente convive com outras pessoas que não acreditam, que não proferem a mesma fé. Mas por isso, meu querido, a gente vai ver que Labão tinha ídolos. E na saída, quando Jacó, ele trabalha 20 anos, que ele recolhe ali algumas ovelhas, ele fala: vou embora daqui. Sabe o que Raquel faz? Vai lá e pega os ídolos do pai, porque o pai jamais ia deixar Jacó fugir daquele jeito. E quando eles fogem, Labão fica muito, né? Ele não fica porque ele perdeu a filha, ele fica porque sumiram os ídolos dele. Ídolo representa, sabe o que, gente? Alguns costumes antigos que a gente trouxe da nossa casa, algumas coisas, alguns valores que nós aprendemos lá atrás. Por isso, meu querido, a gente vê que em vários momentos, Labão, ele não deixou que os ídolos saíssem do seu coração. Ele estava mais preocupado não com a filha que saiu, com a Lia, que saiu as duas filhas, ele estava preocupado com os ídolos. E tem coisas da nossa vida que a gente está preocupado com tradições, que a gente está preocupado com religião, a gente está preocupado com um monte de coisa, e esquece o essencial, que nós temos que trazer Deus na nossa casa, Deus na nossa vida, Deus na nossa família, Deus para os nossos filhos. A gente está preocupado com muita coisa. Ah, mas eu tenho que fazer isso para o meu filho, para a minha filha. Não, você tem que orar por eles, porque a bênção de Deus é muito melhor e muito maior do que qualquer coisa material que você venha dar. O teu ensinamento, né, o pai e a mãe, quando o pai e a mãe falar com você, agradeça a Deus porque tem um pai e uma mãe querendo corrigir você. Quantos aqui apanharam do pai e da mãe quando era criança porque fizeram alguma coisa errada? E hoje a gente vê que se a gente for estender a mão, pronto, já é... né? Ministério Público, né? Criançada hoje já sabe só, vou fazer uma denúncia contra você, não pode levantar a mão contra mim, você sabe que você vai preso. Por isso, queridos, tem coisas que a gente vai fazer, e quando lá na frente Labão chega procurando as coisas, Raquel, ela coloca os ídolos no camelo, e ela senta em cima para que, e quando o pai vem procurando os ídolos, ela fala assim: não, pai, não posso sair daqui, eu estou menstruada, né? E naquela época as mulheres ficavam isoladas, aí Labão não consegue vasculhar no camelo, mas Raquel está sentada nos ídolos que o pai tanto amava. E tem coisas que às vezes a gente está ali, o inimigo está nos mostrando, Deus está nos mostrando, mas a gente não quer tirar aquele ídolo que a gente tem na nossa vida. É um pecadinho de estimação, é uma coisa que a gente faz. Às vezes tem uma coisa que a gente veio da nossa família. Por exemplo, tem família aqui que eles gostam de falar mal. Bom, toda família fala mal de um do outro, né? Mas tem gente que é muito maldizente, tem gente que fala demais, fala mal tem mãe que fala mal, por exemplo, assim, tem mãe que fala mal de uma filha para uma,
Depois ela vai para outra e fala mal. Ó, estava com a Tatiane lá, Tatiane falou tão mal de você, eu vim aqui falar para você. Ela fica trazendo contenda dentro da casa. A gente vê que Labão era um cara que não tinha paz dentro da casa dele. A casa de Labão nunca foi abençoada. Veja que a Bíblia fala que porque Jacó esteve na casa de Labão, a casa de Labão foi abençoada, porque Jacó estava ali, porque Jacó tinha a bênção de Deus. Às vezes, queridos, você está num ambiente, você está no trabalho, você está lá fazendo, você acha que isso é insignificante, mas só do fato de você estar ali, a bênção de Deus está acompanhando você. Às vezes o teu chefe não entende isso, mas ele está sendo abençoado porque você está ali. Labão deveria falar assim: Jacó, não fuja, né, Toninho? Volta lá, enquanto você estava lá, o rebanho foi multiplicando, eu estava sendo abençoado, eu estava rico, mais rico ainda. Mas Labão estava atrás de ídolos, de tradição, de costume, de coisas. Estava preso no material, e tem muita gente hoje preso no material. Nas coisas terrenas, nas coisas que ele gosta, nas coisas que ele gosta de fazer. Você está vendo? Tem muita gente que hoje optou a ficar em casa, ou fazer um passeio, ou fazer alguma coisa. Não é errado, mas às vezes a gente valoriza certas coisas do que a própria casa do Senhor. Fala, não. Ai, Senhor, eu sou merecedor. Você pode fazer, mas a gente não pode esquecer quem é o doador da bênção na nossa vida. No finalzinho aqui, a Bíblia fala que eu tentei procurar lá, mas a Bíblia não revela se Raquel realmente falou para Jacó dos ídolos que ela tinha escondido, e Labão nunca recuperou os ídolos. Eu fico imaginando que Raquel também falou assim: eu vou tirar esses ídolos, que o pai nunca se preocupou com a gente, porque ele ficava sempre se preocupando com outras coisas. E às vezes, gente, eu estava olhando as fotos dos meus sobrinhos e falei assim: nossa, passou tão rápido. Não passou esse mês tão rápido, gente? As coisas passam tão rápido, e a gente esquece de abraçar, amar, valorizar, falar o quanto a gente ama. Aí só vai lembrar no caixão, daí no caixão vai lá comprar aquela coroa maravilhosa, e aí lá no caixão eu falo assim: mãe, como você era linda, e eu não percebi. Quando você tinha valor, e eu não percebi. Eu tenho uma amiga que ela tem 3 filhos, e eu não sei, eu nunca perguntei para ela, mas todas as vezes eu vejo que o pai não está presente, que ela é separada, né? Ela cuida dos 3 filhos. E eu lembro que os filhos eram tudo pequenininho, e agora eles já estão grandes. E todo final de semana ela posta em algum lugar diferente junto com os filhos. Eu falei assim: puxa vida, ela poderia estar em tantos lugares, não é? Ela poderia falar: não, pessoal, arruma um companheiro para mim, já criei meus filhos. Em todo final de semana ela está lá. E aí eu estava comentando com a Márcia falou assim: está vendo? Quando esses filhos estiverem adultos, eles vão lembrar dos pais e falar assim: nossa, minha mãe deixou de viver a vida dela para fazer o melhor para mim. Mas o que acontece? Filho não reconhece. Você viu aqui? Jacó demorou para reconhecer quem era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. E tem momentos que a gente empina o nariz, ninguém serve para nós. A gente acha que a gente é tudo, que a gente é poderoso, que a gente não tem que passar com problema, nada. Eu vejo muitas pessoas que trocaram de igreja só porque a outra lá oferece muito mais coisa para ele. E ele esqueceu dos valores. Aonde é que Deus te chamou? Aonde é que Deus realizou os grandes milagres? Aonde é que Deus realizou coisas na tua vida? Seja e tenha na tua vida a gratidão. Nunca olhe para a dificuldade dizendo assim: olha, o Senhor me escolheu para sofrer. Não, o Senhor não escolheu você para sofrer. O Senhor colocou essa prova, essa luta para você reconhecer quem é Deus. Quando o Senhor tira o povo do Egito, pastora, o Senhor tirou o povo do Egito, mas Ele queria tirar o Egito de dentro do meio do povo, do coração do povo. Mas olha, o povo morreu ali e não tirou as coisas que estavam desagradando a Deus. Tem coisas que a gente tem que tirar da nossa vida que desagrada a Deus. Todo dia a gente tem que lutar contra nós. Todo dia a gente tem que lutar para sermos bons pais, para a gente falar na hora certa, para a gente não, às vezes, poupar, porque às vezes os nossos filhos têm que passar por uma luta, e nós temos que entender que quando olhamos para trás, teve alguém que lutou por nós, que trabalhou pela nossa vida. É ou não é? Eu fico imaginando aqui, quando as mulheres aqui olhavam para Jacó e falavam: nossa, que homem valoroso que eu tenho. Às vezes tem mulher que olha para o homem e fala assim: isso aí não serve para nada. Mas olhe para trás e agradeça pelo esposo. Aí o esposo fala assim: tudo que eu conquistei,
Tudo que eu fiz, olha, foi com o meu trabalho, foi nada, porque a esposa estava lá, lavando roupa, cuidando das coisas, cuidando da sua casa, cuidando da sua vida, cuidando da sua família, cuidando dos seus filhos. Quando você chegava cansado, estava lá a janta pronta, Ana, janta pronta. Quinta-feira eu cheguei, fazia 2 dias que eu não almoçava, aí eu cheguei em casa, a Márcia falou assim, fiz canja, ai que gostoso. Aí eu sentei na mesa, eu falei, como Deus é bom, né? Eu com uma vontade de comer uma comidinha quentinha, tá vendo? Tem coisas pequenas que a gente não valoriza, né? Tem coisas pequenas que a gente não dá valor. Você levantar da cama e dar alguns passos e falar assim, puxa vida, como é gostoso. Pare um pouco para analisar. Você dar passos, você indo embora para a tua casa hoje. A lasanha que você vai comer daqui a pouco. Olha que bênção. Você poder sentar na mesa, você poder comer, você poder olhar e ver quanta coisa que Deus tem feito na tua casa, na tua vida, na tua família. Olha que precioso. A gente estava, domingo passado, a gente já estava aqui, olha como passou rápido. Domingo passado a gente estava assistindo aqui a palavra, que o Ebinho falou que a borboleta vive 4 semanas. Eu fiquei com aquilo a semana inteira pensando, Ebinho. Falei, caramba, aí eu vi a borboleta e falei, meu Deus, isso aí já vai morrer já. Quem estava na palavra viu aqui, eu falei, meu Deus do céu, a borboleta vive 4 semanas. E a gente não é grato por nada. A gente não agradece, a gente só reclama, a gente só murmura. E às vezes a gente está na casa de Labão, aqui na casa do engano, na casa de competição, porque o mundo é uma casa de Labão. Para a gente ser o que a gente é, para ser um cristão, a gente vai ter que ir na casa de Labão, e o mundo representa a casa de Labão, a casa do engano, da competição, dos ídolos, da estratégia. Eu vi ontem acho que a Fernanda Brum que estava falando, tinha lá uma apresentadora que era do video show, Cissa Guimarães, falando para a Fernanda Brum, falando assim, não, eu quero muito axé na tua vida. Ela falou, não, eu quero Deus na tua vida. Não, mas eu quero que Buda abençoe a tua caminhada. Eu falo que Jesus Cristo que morreu na cruz te abençoe também. Aí ficaram aquela guerra, e axé, muito axé, por que eu não posso dar axé para você? Você pode, mas você também tem que aceitar que eu dê Jesus para você. E às vezes, gente, a gente está lá fora, a gente tem vergonha de orar na onde a gente trabalha, a gente tem vergonha, vem um prato assim e fala, mas eu vou orar aqui agradecendo a Deus, vou falar para as pessoas que eu sou evangélico, e a gente fica ali. Jacó tentou ter uma vida normal. Querido, a gente pode até tentar ter uma vida normal, mas quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar, não sabe viver. Você vai rodear, e você vai falar assim, ai que saudade da igreja, ai que saudade daquela casinha, que saudade dos meus pastores. Não é? A gente sente saudade das coisas. Por isso, queridos, sempre traga as bênçãos de Deus. Uma outra mensagem que eu ia pregar, que eu estava preparando, eu estava estudando a vida de André, o discípulo André. Aí eu já falando da outra mensagem, né? Mas falou muito ao meu coração. André, se você procurar lá, você vai ver que André, ele vai buscar Pedro. Ele foi um discípulo que só levou pessoas para Jesus. Ele vai lá, pega Pedro, venha Pedro, é aquele que ele era discípulo de João Batista, buscando o Senhor, e João Batista, olha, virá o outro que, né, ele vai preparar, eu estou preparando o caminho, mas virá outro que será o Salvador. E quando eles veem Jesus, João Batista fala assim, olha lá pessoal, aquele é o Filho de Deus, esse é um enviado. E André fala, então eu vou seguir. E João Batista, vai, segue. E ele leva Pedro. Olha quanto que Pedro é. Você já imaginou o talento que Pedro foi, a grandeza de Pedro? Mas quem que levou? André. Depois a gente vê André lá, todo mundo com fome. Daí André escuta um menino falando assim, André, tem 5 pães e 2 peixes aqui, não é nada, mas se todo mundo ajuntar, daí André pega aquele lanchinho e fala, Senhor, tem um menino aqui que está oferecendo o lanchinho dele. Ele levou o lanchinho do menino até a presença do Senhor. Depois a gente vê os gregos lá na frente querendo ouvir sobre Jesus, e André leva os gregos para receber as bênçãos do Senhor. Esse é o Senhor. Queridos, nós temos que levar a bênção do Senhor em todos os lugares. Quando Abraão entrou nesta casa de Labão, a casa de Labão era uma casa do engano, era uma casa de feitiçaria, era uma casa dos ídolos, mas quando Jacó deixou a casa de Labão, era para Labão ter falado assim, eu perdi
a minha maior riqueza. Não deixe que o Senhor saia do teu coração. Não deixe que aquilo que um dia alguém ensinou para você, as coisas boas que a tua mãe, o teu pai ensinou, a palavra gratidão, saia de dentro de você. Fala para quem está ao seu lado, nunca seja ingrato. Né? Vem, pastor Orlando. Agradeça a Deus todos os dias. Agradeça pela tua mãe. É, né? Eu fiz um vídeo com a minha mãe. Você viu eu bonitinho, né? Criancinha. A Ana Paula falou, nossa, pai. E eu lembro que aquela foto foi tão difícil para fazer, eu queria fazer aquela foto. Falei, mãe, vamos tirar ela naquela pedra. Minha mãe falou, ai não, puxa, vai subir naquela pedra, vamos cair. Minha mãe morria de medo de altura, mas pelo filho minha mãe foi, né? O cara, vou ser Zé Ruela aí, vou subir com ele. Aí a gente tirou aquela foto, daí minha mãe fala assim, não pode olhar na onde vai bater a foto, tem que olhar, fazer uma pose. Você pode ver que minha mãe está na pose assim, olhando assim por nada, né? Aí eu não consegui vir assim, dei uma risadinha. E aí eu estava lembrando, falei assim, puxa vida, Senhor, quanta coisa passou. E eu lembro que o meu pai, o que ele nos passou para nós, que sempre ele trabalhava. Meu pai sempre trabalhava. Tá vendo? Os nossos filhos estão copiando a gente. Pode ter certeza que se você acha que não, eles estão olhando para a gente e falam, nossa, olha minha mãe como é guerreira. Embora ele não fale, mas os filhos estão vendo. Embora as pessoas não falem o nosso valor, mas Deus está vendo que você tem muito valor. Que você lutou pela tua casa, você luta pelos teus netos, você luta pelos teus filhos, você põe em oração. Deus há de reconhecer você por essa tua semeadura, viu? Nada será em vão na tua vida. Teu choro, tua lágrima. Jacó achou uma pedra, fugindo da casa dele, achou uma pedra no caminho, mas Deus não deixou de trazer o sonho para Jacó. Fala para quem está do seu lado, fala, o Senhor nunca vai deixar de colocar os sonhos dentro de você de novo. Sempre. Os sonhos de Deus são maravilhosos para a tua vida, viu? Deus olha para nós e fala assim, continua guerreiro, continua guerreira. Tem sonhos de Deus vindo para a tua vida, tem promessa. Deus olhava para Jacó e fala assim, Jacó, eu tenho promessa para Abraão, eu tenho promessa para Isaac, tenho promessa para você. Lembra do primeiro texto que o Senhor fala assim, ei, Jacó, você acha que está tudo confuso na tua vida, mas eu abençoarei aqueles que te abençoam. E tem hora que a gente quer ser igual Labão. Não se apegue a ídolos. Não traga nada na tua vida do que não é a essência de Deus. Vamos cantar? Se coloque de pé, vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Fala para quem está perto de você, não tem lugar melhor do que estar na casa do Pai. Fala aí. Não é? Já imaginou se a gente pudesse voltar? Quem perdeu pai e mãe aqui, a gente pudesse voltar? Ai, que maravilha, não? Tinha um macarrão que a minha avó fazia, que eu nunca consegui. Às vezes eu chego perto, mas nunca consegui replicar. Parece que o frango daquela época era gostoso, não? Carne de porco naquela época, meu Senhor, que saborosa. Eu fui uma vez no sítio, a pessoa falou assim, olha, eu tenho costelinha de porco aqui, você quer que eu faça? Eu falei, não, imagina, irmã, não vai fazer isso, né? Por dentro, falou, não, faz, né? Ela falou, não, é rapidinho, eu vou fazer. Que carne deliciosa. Ela falou, esse porco aqui, ó, não tem nada, é criado aqui, ó. Nossa, que maravilha. E às vezes Deus tem tanta coisa para nossa vida. Tanta coisa que Deus tem para nossa vida. Vamos cantar? Glória a Deus. Oh, Jesus. Me conheces
preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Diga pro Senhor. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti, Aleluia, Senhor. como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Do Pai, comer a tua mesa, meu Pai. Tudo que eu preciso para ti, vivo só para ti. Glória a Deus. Não existe outro lugar melhor do que estar na casa do Pai. Jacó abandonou nunca mais. Ele não viu a morte do pai. Ele não viu a morte da mãe. Jacó nunca mais voltou para a casa dele. Por isso, meu querido, valorize a vida todos os dias. Traga a Deus todos os dias na tua vida. Não esqueça do que Ele tem para a tua vida. Querido Deus e Pai, no nome do Senhor, eu oro agora, Senhor, que a gente não perca essa fé que nós temos. Que nós não venhamos a trocar a palavra do Senhor por ídolos, por prazeres, por situações, por aparência boa, mas que a gente não esqueça que nós somos diferenciados porque temos a marca da vitória, a marca da promessa. Agradeça a Deus pela mãe, agradeça a Deus pelo pai, agradeça a Deus pelos teus irmãos, agradeça a Deus por todas as coisas que Deus tem colocado na tua vida. Agradeça todos os dias pelo fôlego de vida. Agradeça pela igreja SEB, agradeça a Deus pelos pastores, agradeça a Deus pela oportunidade, agradeça a Deus pelos teus filhos, agradeça a Deus pelos teus filhos, agradeça a Deus pelos teus netos, agradeça a Deus pelo teu pai, pela tua mãe, agradeça a Deus pelos teus irmãos, agradeça a Deus pela água que você bebe, agradeça a Deus pelo alimento que você come, agradeça ao Senhor pelos amigos que você tem, os amigos verdadeiros. Agradeça a Deus, seja grato em todos os dias, seja grato em todos os momentos. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado, Deus, por esta igreja, obrigado, Senhor, obrigado por todas as coisas que o Senhor tem colocado em nossa casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Diga assim comigo: por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, em minha casa, em minha família. Estamos terminando essa reunião. Oh, aleluia, Senhor, aleluia. Oh, obrigado, Senhor. Glória a Deus por tudo, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Levanta tuas mãos e diga pro Senhor: te agradeço, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu
glória que Deus já fez na tua vida. Oh! Em meu lugar te agradeço, Jesus, te agradeço. Diga, eu te agradeço, te agradeço. Santo é o nome do Senhor. Gratidão, Pai. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Leva os seus filhos em paz. Seja um domingo de bênção, de vitória, de comunhão, de entrega em cada casa, em cada lar, em cada família. Desde já, Senhor, nós agradecemos o melhor do Senhor na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Leva os teus filhos protegidos pela mão, pela bênção, pela graça do Senhor. Que a graça do nosso Senhor, a mão e a comunhão do Senhor esteja com cada vida desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Venha receber a unção e volte para a tua casa abençoado. Glória a Deus.